Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente tem bastante coisa para conversar, porque é época de solstício, é época de Natal, de culto a Saturno e de drones. A grande novidade no céu é esse enxame de objetos e fenômenos não identificados, né? Que negócio que é esse que está acontecendo? Então tem muita coisa para a gente conversar. E vejam, o solstício é um ponto de poder no tempo. O nosso calendário solar ele é dividido em 4 estações, 2 equinócios e 2 solstícios. E aqui para o hemisfério sul, nós vamos viver o solstício de verão, com o Sol a 0 grau, vejam aqui, de Capricórnio, né? Então, aqui no hemisfério sul, é o dia mais longo do ano, né? O verão. E lá no hemisfério norte, é a noite mais longa do ano, né? Lá é inverno. E vejam, aqui está um mapa do dia 21 de dezembro, às 6h21 da manhã, calculado para Brasília, Distrito Federal. Este aqui é o mapa do solstício, que vai nos dar uma ideia dos próximos 3 meses. Vejam aqui que configuração. Vocês estão vendo um grande quadrado aqui? Nós chamamos de a grande cruz, e é a cruz envolvendo os signos mutáveis, né? Mercúrio em Sagitário, mutável de fogo, em quadratura com a Lua em Virgem, mutável de terra, que está em quadratura com Júpiter, mutável de ar, que está em quadratura com Saturno, mutável de peixes, e Saturno também em quadratura com Mercúrio. Enfim, todos esses ângulos mutáveis estão mexidos, né? Além do que a oposição de Marte em Leão, se opondo a Plutão em Aquário, né? O que está aqui de muito interessante é Vênus em Aquário, em trígono com Júpiter. Olha, os 2 benéficos do zodíaco em harmonia é uma bênção, né? Para as finanças, para a reciprocidade nos afetos, para o lado social, cultural. Então, favorece muito todos essas qualidades, né? É uma beleza de se ter esse aspecto por trânsito e no mapa do nascimento. É uma maravilha. Então, onde é que é verão no teu mapa? Onde é que está 0 grau de Capricórnio? Em que casa esse solstício vai acontecer, né, no seu mapa natal? Então, nós vamos ver que tudo é um eixo, né? Então, é o eixo Capricórnio-Caranguejo. O Sol está agora brilhando em Capricórnio, não é? Por isso que está tendo o solstício. Capricórnio é eu no mundo, eu realizo, eu uso. E Caranguejo, que é o signo oposto e educador, eu em casa, eu sinto, eu protejo. Então, as qualidades desses signos opostos precisam se complementar, né? Porque se você ficar só lá para o mundo, você não vai se envolver com os assuntos dos vínculos familiares e vice-versa, né? Então, há que se ter aí um equilíbrio. E Martin Schumann fez uma alegoria dizendo que Deus deu a cada uma de 12 crianças uma tarefa. A ti, Capricórnio, quero o suor da tua fronte, para que possas ensinar aos homens o trabalho. Não é fácil tua tarefa, pois sentirás todo o labor dos homens cair sobre teus ombros. Mas pelo jugo da tua carga, põe em tuas mãos a responsabilidade sobre o homem.
Responsabilidade quer dizer responder com habilidade, a habilidade das respostas diante da vida, né? Então, o Capricórnio, por que tem essa tarefa do trabalho? Ele rege o ponto mais alto do mapa, que é o de status e profissão. Então, Capricórnio, ele pode ter vários níveis de atuação. Um nível menos elevado, ele explora os recursos. No nível mediano, ele utiliza os recursos. E no nível mais elevado, ele cria recursos, né? Então, veja que Capricórnio é simbolizado pela cabra montesa. Se vocês pesquisarem, tem vários vídeos, né, mostrando o quanto que essa cabra atinge alturas inimagináveis. A destreza dela subindo e descendo montanhas é impressionante, né? Então, veja que Capricórnio simboliza a casa 10, que é o ponto mais alto, indicando a nossa força de chegar ao topo, movido pela ambição, pelo propósito, pelos resultados, não só para nossa boa reputação. A casa 10 tem a ver com a questão de elevar a condição de muitas pessoas através do trabalho e da espiritualidade também. Apesar de Capricórnio ser cético, né, ser o São Tomé, quer ver para crer, veja, a casa 10 e Capricórnio vem depois da 9, que é Sagitário. Então, tudo que você expandiu a consciência e teve aqui como orientação nos seus sistemas de crença, na sua filosofia, você tem que praticar na casa 10, com seriedade, né, e discernimento. Então, Capricórnio tem a ver também com as iniciações, né? E o Sol vai ficar em Capricórnio de 21 de dezembro de 24 a 19 de janeiro de 25. Então, veja, tem dois símbolos de Capricórnio, né? A cabra peixe, que tem a ver muito com a Enki, da mitologia suméria, né? Enki, o epíteto dele, as eras correspondentes a ele e ao seu clã, eram peixes, aquário e capricórnio. Então, e tem a cabra pã, né? A cabra pã, bem ao estilo reservado de Capricórnio, vivia lá nas florestas. E ela gostava de fazer duas coisas: correr atrás das ninfas. Capricórnio, a cabra pã era libidinosa. Capricórnio também, ele é sensual, só que ele é discreto, ele é exigente, né? E Pan adorava tocar uma flauta, e quando as pessoas ouviam essa música, entravam em contato com suas motivações inconscientes e entravam em pânico. Pânico, é daí que vem esse nome. Então, Capricórnio tem a ver com as pauras, com os nossos medos internos, né? Então, esta é a luz que desobstrui o caminho para o cume da montanha e produz a transfiguração, assim revelando o sol nascente, né? Então, Capricórnio, Saturno, tem a ver com as montanhas, né? Com o cume, com a altitude. E nós vemos aqui, e lá no começo também, essa grande cruz mutável, estão vendo aqui? E por que também chama grande cruz? Porque além daquelas quadraturas que eu falei para vocês, tem essas oposições entre esses 4 planetas nesses 4 signos, formando uma cruz. Quem tem essa configuração no mapa natal não é uma configuração fácil. Tem muitos desafios, e são os desafios também que nos movem a chegar a um propósito, não é? Então, veja, por que estão em signos mutáveis, né? Porque são signos de mudança de estação, né? Eles estão ali já se adaptando a uma nova situação que vai chegar. Então, veja,
Aqui nós temos o Júpiter que está em Gêmeos, né? Gêmeos, a apresentação da dualidade. Gêmeos simbolizado pelos irmãos Castor e Pólux. Castor era mortal, Pólux imortal, eles eram inseparáveis, né? Então, mostrando essa dualidade que existe no ser humano e que também move aqui o planeta Terra, né? Virgem, a Lua está em Virgem. A apresentação da vida e forma mescladas. Mercúrio está em Sagitário, a apresentação da energia focalizada. Vejam, eles estão aqui em recepção mútua. Mercúrio rege Gêmeos, está em Sagitário. Júpiter rege Sagitário, está em Gêmeos. Eles estão em oposição. Também não é uma configuração suave, sobretudo na comunicação. Nós vamos ver o que está acontecendo, né? Um exemplo disso. E Peixes, Saturno está em Peixes, não é? Olha aqui. E a apresentação de uma radiância mesclada, né? Então, veja, este é o símbolo do mutável, né? Da mutabilidade, da adaptabilidade, da flexibilidade, da reciclagem, sabe? Então, essa cruz está sendo mexida. Então, vamos ver aqui o que representam esses planetas dentro dessa grande cruz, né? Como eu disse, Júpiter está em exílio, em Gêmeos, né? E retrógrado ainda. O aspecto Gêmeos na vida mostra-se na perfeita fusão da dualidade básica encontrada na humanidade, o humano e o divino. Então, Gêmeos está sempre na encruzilhada, né? Está sempre entre dois caminhos. Essa dualidade vai para a multiplicidade, para chegar na unidade. Não é fácil esse arquétipo também. E Júpiter amplifica essa situação, né? Que às vezes pode dispersar, né? Veja, as questões filosóficas podem ser reduzidas a opiniões pessoais, havendo confusão de que essa superficialidade mental seja o profundo e universal entendimento da vida, né? Por quê? Porque Gêmeos precisa de muitas informações e Júpiter trabalha com a sabedoria. Então é preciso que essas informações, esse conhecimento se transforme em sabedoria. Atuando no eu superior pode significar o quê? Tende a facilitar a harmonização e a combinação da energia mental para o propósito de esclarecer a expressão do amor na vida. Por quê? Gêmeos e Júpiter são regidos aí pelo segundo raio, amor, sabedoria. E vejam que Vênus, o planeta do amor, ele é o regente esotérico com S de Gêmeos, né? E a Lua em Virgem? A Lua é o regente esotérico na alma de Virgem. A Lua é um planeta morto de onde todos os princípios vitais se foram. Eu tenho, na minha compreensão, que a Lua é um satélite artificial, né? Grande potencial para servir ao mundo, a Lua em Virgem. Revelar o propósito e a função interiores do amor contidos nas formas da vida. Por quê? Virgem tem a ver com o labor, né? Com a labuta, com a eficiência, com a funcionalidade, com a consciência corporal, que é o corpo onde habita a nossa alma, não é mesmo? Fazendo com que a consciência da nossa integridade essencial seja muito mais facilmente percebida pela consciência de massa. É uma pena que a gente esteja sendo conduzido para virar máquina, porque a nossa máquina biológica ela está muito próxima da perfeição. Ela só não chega a esse ponto porque impedem que isso aconteça. Porque se tivéssemos uma alimentação adequada, um ritmo adequado, uma consciência do nosso corpo, compreendendo como é que funcionam as glândulas, os sistemas, os órgãos, desde criança, nós viveríamos muito, muito, muito tempo, né?
e agora estão nos querendo fazer entender que esse corpo não vale mais nada. E o que é interessante é a gente começar a virar aí robô, né? E é uma pena isso. Muito bem. E Mercúrio em Sagitário, que está em exílio, né? Ele rege o signo oposto. Mercúrio é conhecimento, iluminação ou redespertar na ciência divina. Por quê? Mercúrio é o pesquisador, é o que tem um método, né? Mercúrio também rege Virgem na personalidade e também rege Gêmeos. Eles têm funções muito diferentes, né? Ele tem funções diferentes em cada signo. Então, Mercúrio ele tem a ver com isso, de ir na minúcia, né? E em Sagitário, o que acontece? O Mercúrio quer focar a árvore e Sagitário a floresta? O bom é não perder nenhum nem outro de vista. Sagitário é o signo da mente superior e Mercúrio se encontra exilado nesta posição. Mas não deve ser interpretado como debilidade, mas como a mente superior se sobrepondo à mente inferior. Seu objetivo é compartilhar essa visão da verdade com toda pessoa que possa encontrar ao longo do caminho de suas jornadas, né? Então é a comunicação elevada e não os falatórios, as falácias e as fofocas. E Saturno em Peixes, ali ele está peregrino, sabe? Ele está num signo de peregrinação. Saturno é o ponto focal para a transmissão da mente cósmica. Da mesma forma que eu compreendo que a Lua é um satélite artificial, eu também compreendo que os anéis de Saturno mandam informações de frequência para a Lua e a Lua manda essas frequências aqui para a Terra. Saturno em Peixes pode indicar a criação de barreiras e obstáculos sem ligação lógica com circunstâncias reais. Ele é o planeta das obstruções, né? Há a impressão de ser continuamente enganado ou restringido e sem necessariamente saber pelo que ou por quem, vivenciando muita confusão na vida. No nível da alma, pode-se expor muito dos problemas e medos ocultos, subconscientes, que flagelam a humanidade e destruí-los, transmutá-los e reestruturá-los. Então, Saturno em Peixes é como uma âncora nesse oceano pisciano emocional, não é? Pois então, solstício quer dizer parada do sol, porque por 2 ou 3 dias o sol ele para. Vejam que lá no Peru eles têm essa pedra, lá em Machu Picchu, né? A Intihuatana, onde se amarra o sol, né? Eles faziam aqui cerimônias para esse sol não sumir, para esse sol voltar, né? Então, veja aqui no hemisfério sul, né? O solstício, como ele ilumina o hemisfério sul, que é verão, e deixa na escuridão o hemisfério norte, onde lá é inverno. Muito bem. Os festivais da antiguidade celebravam nas festas de fogo solstícios e equinócios. Então, para eles agora é solstício de inverno. Então, é um festival celta, o Iule. Este dia marca a morte e o renascimento do Deus Sol. Marca também a derrota do rei Azevinho, Deus do ano minguante, pelo rei Carvalho, Deus do ano crescente. A deusa, que era a morte em vida no solstício de verão, exibe agora o seu aspecto de vida em morte, pois ela é a rainha da escuridão neste sabá. Mas também é a mãe que dá à luz a criança da promessa, que irá fertilizá-la mais tarde e trazer de volta a luz e calor ao seu reino. Então, por isso que eles comemoravam essas datas, como eu disse, pontos de poder no tempo. Aqui no hemisfério sul é verão, e lá no verão eles comemoram Lita, quando é verão, não é? O Deus em seu aspecto de luz está no auge de seu poder e é coroado como o Senhor da luz. É uma época de fartura e celebração. Muito bem.
Você sabe que todos os dias da semana, com exceção da nossa língua portuguesa, são correspondentes aos planetas. Segunda-feira é a Lua, né? Moon, por exemplo. Terça é dia de Marte, quarta é Mercúrio, quinta é Júpiter, sexta é Vênus, sábado é Saturno, o Sabá, e domingo é o Sol. Então, neste Sabá do solstício, né? Dizem que é o único sabá em que às vezes se fazem feitiços. Eu acho que fazem muitas vezes, pois seu poder de magia é muito grande. Lá no hemisfério norte, Sabá culto ao Saturno, sabemos que é o inverno, a noite mais longa do ano. Saturno rege Capricórnio, o Sol a 0 grau de Capricórnio, regido por Saturno. Por isso que tem a ver com tudo isso o solstício. É hora de pedirmos coragem, energia e saúde, mas não devemos nos esquecer que, embora o Deus esteja em sua plenitude, é nessa hora que ele começa a declinar. Na Europa, as celebrações deste sabá foram absorvidas pela festa cristã de São João, cujo nome originou-se da erva usada com fins curativos e mágicos, como proteção ou para proporcionar sonhos e presságios. Aqui a gente comemora o São João no solstício, aqui para nós do inverno, né? Lá para eles é de verão. Muito bem. Por que essa informação do norte é sempre importante? Por que o norte acaba se sobrepondo, digamos assim? Vejam aqui a estrela Polaris, né? Ou estrela polar. É muito intrigante que essa estrela não sai do mesmo lugar. Ela só é vista no hemisfério norte, né? Todas as estrelas se movimentam e a polar não. Isso é muito estranho. Então, por que várias divindades são celebradas em 25 de dezembro, próximo ao solstício de inverno no hemisfério norte, né? Então, veja, essa estrela, ela é considerada a estrela do norte, né? Pois está próxima do Polo Norte Celeste. É a direção para a qual o eixo da rotação Terra aponta. Então, a ogiva desse planeta Terra aponta para o norte. Neste atual momento, a estrela Polaris está a 28 graus e 51 minutos de Gêmeos. Muito bem. A bússola aponta para o norte. A ogiva dessa nave Terra se movimenta em direção ao norte, assim como o Sol se orienta em direção ao Sol central da Via Láctea. O Nabiku, né, como chamavam os maias. As civilizações surgiram no hemisfério norte. O hemisfério norte sempre será dominante ao hemisfério sul. No hemisfério norte, o norte sempre será dominante sobre o sul. E no hemisfério sul, o sul será dominante sobre o norte. É muito interessante essas conotações. Pois então, no dia 25 de dezembro se diz que Jesus o Cristo nasceu. Acontece que ao nascimento dele é atribuído um milagre. Só que na mesma época lá de Jesus, muitos outros milagres aconteceram, outras concepções milagrosas. João Batista, que era filho de Isabel e Zacarias, já idosos, ele foi concebido 6 meses antes de Jesus. Isabel era a prima de Maria. Isaque, o filho de Sara e Abraão, que ela era estéril e já não tinha mais as regras menstruais quando ela concebeu Isaque. Samuel, filho de Ana e Elcana. Elcana, ele era de uma casta sacerdotal, né? E eles eram idosos também. E José e Benjamim, filhos de Raquel e de Jacó. Ela ficou anos e anos e anos sem ter filhos, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época os deuses conviviam com a humanidade. E naquela época
se sabia do deus Ea-Enki, um grande geneticista, que é atribuído a ele a criação do Sapiens Sapiens. Então, tudo era possível, o impossível era possível. Então, veja, parabéns a todos os deuses nascidos em 25 de dezembro. Não foi só Jesus. Agora tem um detalhe importante. Astrologicamente, a gente compreende que Jesus nasceu em março, sabe? É sempre mostrado que ele nasceu numa manjedoura. Lá onde ele nasceu, que dizem que é Belém, é lá no território da Cisjordânia. Nessa época do ano, é um frio tremendo. Nem Jesus, nem Maria e José teriam sobrevivido ficando ali numa manjedoura. Perdão. Então, houve aí uma acomodação para que a comemoração do nascimento de Jesus também fosse na mesma época em que outras comemorações eram ocorridas. Por exemplo, aqui, Horus, né, lá no Egito. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela do leste, igual falam da estrela de Belém do nascimento de Jesus, que por sua vez foi seguida por 3 reis em busca do Salvador recém-nascido. E várias aqui coincidências, né, com a vida de Jesus, né? Aqui está Dionísio, que também se comemora, Hércules lá na Grécia, Mitra, Átis. Vejam aqui, Krishna lá na Índia, né? Com uma estrela no ocidente assinalando a sua chegada. Olha lá a estrela. Perdão. Fez milagres em conjunto com seus discípulos e assim vai. Então, Mitra também lá da Pérsia, nasceu de uma virgem, dia 25 de dezembro, teve 12 discípulos, né? Então, parece que eles quiseram ajustar o nascimento de Jesus a essas outras divindades. E por quê? Porque nessa época se comemorava o solstício. O solstício em Capricórnio. Capricórnio é regido por Saturno. Saturno agora está em Peixes, lembra? Desde março de 23 vai até maio de 25. A última vez foi há 30 anos atrás, de janeiro de 94 a abril de 96. Saturno sempre aparece coxo, manco, né? Na mitologia hindu, diz que Ravana reuniu todos os planetas para uma tarefa importante para o próprio Ravana e pediu para todo mundo ir para a casa 11 de Aquário, que é a energia de grupo. E Saturno, para sabotar Ravana, fugiu para a casa 12, que é a casa de Peixes, né? Que é a casa também das perdas. E aí acabou atrapalhando os planos de Ravana. E ele, furioso, lançou um disco lá, um trem na perna de Saturno e ele ficou aleijado. Por isso que Saturno tem a ver com os obstáculos, com as sabotagens, né? Agora, neste caso aqui, Ravana não estava com boa intenção neste intuito, né? Então, muitas vezes, um obstáculo que vem na nossa vida pode parecer um impedimento, algo muito ruim. E, às vezes, a gente está sendo protegido de algo que ainda não estava maduro para nos acontecer. Então, veja, o culto a Saturno. O antigo nome de Saturno era, como mencionado, El. É a razão pela qual aqueles escolhidos por El são chamados de elite. E a elite cultua Saturno. Nós vamos ver. Saturno é o pai, que eu brinco que é o paidrasto, o paitrão, o patrocínio. Algumas fontes afirmam que nas antigas civilizações semíticas e muçulmanas, Saturno correspondia à divindade El e era representado na forma de um gigantesco cubo negro. Nas tradições misteriosas de todas as épocas, o cubo é o símbolo da matéria, em oposição à esfera, que representa o espírito. E é muito interessante a conexão da Era de Peixes, o clã do Enki,
o catolicismo, o cristianismo e o culto a Saturno. Vejam aqui, esse chapéu dos papas, né, é o chapéu de Saturno. Aqui tem uma imagem que eu retirei lá de uns vídeos do David Icke, onde ele mostra um grande cilindro nos anéis de Saturno e onde ele explica que os anéis de Saturno poderiam funcionar como mandando frequências de ajustes aqui para o planeta Terra, né? E através da Lua, e a Lua mandando as frequências para cá, não é? E vejam aqui, eles mostram esse polo de Saturno, né? Que é um hexágono, que acaba sendo uma estrela de 6 pontas, né? E o hexágono tem a ver com o cubo, vejam aqui, que é o culto a Saturno. E o Deus cubo, né? É possível encontrar representações do cubo preto em quase todo o mundo. Na iconografia judaica e muçulmana, há um enorme cubo preto chamado de Kaaba, em Meca. O termo Cabala, referindo-se ao esoterismo e misticismo judaico e maçônico, derivaria da expressão Kabbalah Allah, ou Deus do cubo. Vocês imaginam o vórtice de energia dos muçulmanos em volta desse cubo negro? É uma tradição deles que, uma vez na vida, qualquer muçulmano, todo muçulmano precisa fazer essa peregrinação. E nós vemos esse cubo negro espalhado por muitos lugares no mundo. Eu trouxe apenas alguns aqui para vocês verem, né? Deem uma pesquisada. Então, a elite cultua Saturno, o cubo negro, né? E todo esse lado de controle de Saturno. Saturno é o planeta dos anéis, o controlador, né? E olha que interessante, está sendo construído lá na Arábia Saudita o El Mukab. Vai ficar pronto até 2030, né? Aqui o número está errado, mas até 2030. Só que será dourado, tá? Olha que interessante. E aqui também outro cubo lá em Ribeira, Portugal. E veja que o hexágono, ou a estrela de 6 pontas, né, ela tem a ver com grafeno. E aqui está uma imagem da Megan Fox, ela aqui grávida, e ela está coberta de uma gosma negra, o Black Goo, que representa a simbiose entre o homem e a máquina. Uma simbiose forçada por inoculações, né, por conta do grafeno, e tecnologia CRISPR, mRNA mensageiro. É interessante vocês pesquisarem sobre isso, que tem a ver com nanotecnologia, né? Biotecnologia. Então, esse grafeno, olha o símbolo do grafeno, olha a estrutura do grafeno, não o símbolo. Ele é isso aqui, é um hexágono, não é? O grafeno é uma forma alotrópica do carbono. Nós somos feitos de carbono, né? É produzido a partir da grafite e tem diversas aplicações tecnológicas para biotecnologia e nanotecnologia. Então, ela está toda coberta aí deste Black Goo. No seu último filme, ela fez papel de androide, não é? Será que ela está querendo dizer o quê? Que estamos sendo as últimas gerações gestadas com o nosso DNA sapiens sapiens? O que será que querem dizer com isso, não é? Então, veja, por isso que tem essa expressão de pensar fora da caixa, né? Fora do cubo, fora daquilo que eles querem nos trazer. Nos anos 70 tinha essa expressão, pô, esse cara é quadrado, né? Hoje em dia não se fala mais isso. Então, vejam aqui, essa aqui é a assinatura mágica de Saturno, né? Olha aqui o cubo dentro da estrela de 6 pontas, né? O hexágono. E vejam aqui a estrela de 6 pontas na Suméria e aqui na mitra do Papa, né? Lembra que eu falei para vocês do clã do Enki, né? Lá naquela época.
Vejam aqui os sacerdotes peixes de Encke, e a Igreja Católica Romana, ela é muito semelhante na liturgia e numa série de coisas com o clã do Encke, né? Eu atribuo ao Vaticano a Marduk, ao filho de Encke, sobretudo por conta das cruzadas, das guerras santas, né? E de uma série de outras situações, né? Olha aqui a mitra, né? Olha aqui a mitra dos sacerdotes peixes. Olha aqui a árvore da vida, né? E por que será que se comemora o Natal e todas essas divindades 25 de dezembro? Era a época das festas saturnálias, lá de Roma. Saturno era o deus de Roma, né? Onde é que é o Vaticano? Né? Lá em Roma, não é mesmo? Então, de 17 a 25 de dezembro, né, que se comemoravam. Eram festas em louvor a Saturno, né, festas romanas, liberando todo mundo a se expressar de todas as maneiras, sem freios, né? Então, e bebiam, e comiam, e aquela coisa. Vocês repararam que poucas pessoas, nas suas comemorações no Natal, lidam com o nascimento de Jesus de fato? É comilança, é bebedeira, é tudo quanto é coisa de excesso, é todo mundo preocupado com presente, com superficialidade. Dezembro é o mês 10, a contar de março. O ano novo começa no equinócio, dia 20 ou 21 de março. E houve tanta mudança no calendário que vocês nem imaginam. Né? E o Jingle Bells, na verdade, tinha a ver com essa coisa terrível que se faziam com os escravos, para que se soubesse aonde que os escravos estavam, tocando esse sininho, né? Imagine que coisa horrorosa. Como é que a humanidade chegou a esse ponto, né? Continuamos escravos, né? Esses sininhos agora, eles são mais modernos, né? Tem muito a ver com aquele espelho negro que a gente usa todo dia, né? Chamado celular. Então vejam, eu fiz aqui um vídeo sobre essa capa do The Economist em 2025, onde Saturno está dentro de um cubo, né, negro no topo da capa da revista, né? Saturno representa o tempo, os limites, né? Ele é o planeta dos anéis. E muito interessante que aqui está um desenho que se assemelha a isso aqui. E o que significa este desenho? Vejam, um grupo de cientistas está alertando sobre bactérias espelho. Eles estão trabalhando em 9 países, né, alertando sobre o potencial dessa criação de bactérias espelho. São organismos sintéticos nos quais a estrutura molecular encontrada na natureza é invertida e poderia colocar humanos, animais e plantas em risco de exposição a patógenos perigosos. Para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Então, esse aqui é o desenho dessas bactérias. Olha aqui, não é muito semelhante? E nós vimos também que na capa tem esta seringa, não é mesmo? Esta matéria vai para o crédito do canal do Daniel Lopes, né? Dizendo que vários bichinhos serão liberados após o Trump assumir o cargo. O pesquisador dos remédios, né? Ele faz uma afirmação explosiva neste sentido. E o Trump também fez uma declaração recentemente, né? Que pode ocorrer algum fator aí imprevisto ou inesperado. Nós sabemos que na última gestão dele, né, ele pegou a crise sanitária em cheio, não é mesmo?
Então, pesquisem, né? Pesquisem, porque a gente não sabe o que vai rolar em 2025. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. E esses drones aí, né, que a gente está vendo, começou em New Jersey, e para lá e para cá, será que tem a ver com o projeto Bluebeam? Esse projeto, que não é nenhuma teoria conspiratória, é uma coisa real mesmo, né? Tem a ver com uma tecnologia muito avançada que pode simular eventos celestes, né? Então, pode ser um ataque de falsa bandeira, para eles fazerem o que quiserem. Olha, eles estão sendo ameaçados e vai rolar uma situação, deixar todo mundo em pânico e todo mundo aceita uma série de leis ou de imposições. E o Trump disse o seguinte, que os avistamentos dos misteriosos drones estão por todo o país. Pode isto realmente estar passando sem o conhecimento de nosso governo? Disse ele. Não creio. Há de se resolver isso para o público agora, né? Do contrário, vamos derrubar. Por que não derrubam esses drones? Como assim? A defesa mais top do mundo não é capaz de saber de onde esses drones vêm? Ou será que esses drones são do próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos? Porque tem uma conversa aí de que um material importante radioativo sumiu. Sumiu simplesmente a carga. E poderiam esses drones estar procurando, rastreando, e eles não querem colocar isso à tona? Também uma lei sobre drones está para ser caducada. Será que eles estão querendo impor também a proibição de drones? Porque agora os drones viraram um mecanismo das batalhas, né? Enfim, a gente tem que parar de ser ingênuo. Não que eu não acredite que exista, né? Seres e máquinas intraterrenas, intraoceânicas e extraterrestres. Sim, existem, mas eu acho que não é o caso disso aqui, na minha concepção, né? Então eles estão fazendo isso por algum outro fim. Ainda mais nessa oposição de Júpiter-Mercúrio, que eu sempre venho dito nos últimos vídeos sobre isso, que tem a ver com os falatórios, com as falácias, com as meias-verdades, com as inverdades, com as mentiras, que a gente tem que tomar cuidado com a mídia, com o que assina, com o que ouve, que a gente tem que filtrar. Então a gente tem que não ficar amedrontado. As pessoas estão com medo, com pânico. Pânico de quê? A gente tem que estar mais centrado, mais firme, né? Porque eles querem isso, eles querem nos deixar desestabilizados. E ainda mais aqui nessa quadratura de Júpiter com Saturno, justamente nesse solstício. Olha aqui, olha, Júpiter a 14 graus de Gêmeos, em quadratura a Saturno a 13 graus de Peixes. Dois titãs se confrontando, pai e filho, Saturno e Júpiter. O Saturno, com toda a informação que a gente já viu, Júpiter é o planeta que lida com a justiça, com a expansão da consciência, com a elevação. Então nós temos que prestar atenção, não sejamos ingênuos. O que você está comemorando no Natal? Um culto a Saturno? Você está comemorando o quê? Uma mentira? Você está em conexão com a consciência crística, simbolizada por Jesus, o Cristo? Ou o que você está fazendo? Então, a gente precisa observar o balanço da carruagem, o que eles estão nos tentando mostrar.
porque eles deixam tudo às claras, né? Tudo que eles querem fazer não está nada escondido, na verdade. Então, a gente tem que parar de ser besta, de ser tonto, de ficar com medo, de ficar na mão dessas pessoas. Reflitam, né? Pensem. O que você está comemorando, né? O que está acontecendo com nossa humanidade? Que as informações estão aí, mas ninguém vai atrás delas, né? Então, domingo passado, eu fiz uma live muito legal lá na escola DM Astro sobre astrologia e mitologia. Eu apresentei os 6 primeiros signos do zodíaco com as histórias que eu vou contar, tanto da mitologia como também dos 12 trabalhos de Hércules. E no próximo domingo, dia 22, eu voltarei lá para falar sobre os outros 6 signos. Neste dia 15, eu falei de Áries a Virgem. E agora, dia 22, eu falarei de Libra a Peixes, né? E eles me convidaram para dar um curso de mitologia, né? Através da astrologia. E eu fiquei muito honrada pelo convite. Então, se vocês quiserem se informar, vai começar a partir de fevereiro, né? E eu acho que vai ser muito bacana para a gente entender melhor nosso mapa natal, né? Nesse sentido do autoconhecimento, né? É para isso que vale a astrologia, não tem outro caminho, né? Que não seja esse. Conheça-te a ti mesmo, né? Então, meus amados, era isso que eu queria comentar com vocês. O Natal está chegando. O que o Natal representa? Né? Essa festa de consumo, esses apelos sentimentais que deixa todo mundo em depressão. Quantas pessoas não tiram a vida nessa época? Né? Quantas famílias vão se unir e ali se desentendem? Quanta gente bebe, come, aquela saturnália danada, né? Será que você não está cultuando algo e pensando que está celebrando outra coisa? Vamos prestar atenção, né? Não sejamos tontos, não é mesmo? Então, que a paz da consciência crística esteja em cada um dos lares, mas sobretudo aqui, dentro da gente, né? A grande árvore a ser montada ou a ser trabalhada é essa árvore que somos nós, não é mesmo? Então, muita harmonia, muita paz e observem, não se deixem levar pelo medo, né? Tem muito ataque aí de falsa bandeira, né? Eles estão armando algo muito, muito sério para a gente em 2025. Então, vamos ficar centrados e preparados, ok, meus amados? Então, mais uma vez, muito agradecida pela companhia. Sugiro sim que, se vocês gostarem, deem um like, compartilhem, né? E para a gente estar junto aqui no Rota do Céu, para a gente entender esses mecanismos, né? Para onde está indo o balanço dessa carruagem chamado Terra. Um grande abraço para vocês de todo meu coração.